Eu nunca imaginei que minha vida daria uma reviravolta tão grande. Sempre fui um homem dedicado ao trabalho e à minha família. Minha esposa e eu estávamos casados há 5 anos e nosso relacionamento parecia estável. Mas tudo mudou quando voltei de uma viagem de trabalho e ela me deu uma notícia que destruiu meu mundo. A viagem que mudou tudo. Trabalho em uma empresa que exige viagens constantes. No mês passado, fui enviado para um projeto em outra cidade e fiquei exatamente 4 semanas fora. Minha esposa sempre soube da minha rotina. Mantínhamos contato por mensagens e chamadas de vídeo. Tudo parecia normal. Quando voltei para casa, percebi que ela estava estranha. Evitava contato visual, estava inquieta e, diferente do normal, não correu para me abraçar. Achei que fosse cansaço, mas então, ela soltou a bomba. A notícia é inacreditável. Naquela noite, depois do jantar, minha esposa me chamou para uma conversa séria. Segurou minha mão e com a voz trêmula disse: Amor, preciso te contar uma coisa. Estou grávida. Fiquei sem reação. Grávida? Mas como? Comecei a fazer as contas mentalmente. Eu estava fora há 1 mês inteiro. Fazia 5 semanas que não tínhamos nenhuma relação. Meu coração disparou. Algo estava errado. Tentei disfarçar meu choque e perguntei: Mas como isso é possível? Ela arregalou os olhos e respondeu apressada: O bebê é seu. Estou de 5 semanas. Você estava aqui quando aconteceu. Mas eu sabia que isso não era verdade. As primeiras dúvidas. Nos dias seguintes, tentei agir naturalmente, mas minha mente não parava de girar. Se ela estava grávida de 5 semanas, isso significava que a concepção aconteceu na semana antes da minha viagem. Mas, naquela semana, eu lembrava bem. Tivemos relação apenas uma vez e com proteção. Comecei a observá-la. Ela tentava agir normalmente, mas evitava meus olhos. Havia um peso na sua consciência. O confronto. Uma noite sentei ao lado dela e fui direto ao ponto. Quero fazer um teste de paternidade. Ela empalideceu na hora. Como assim? Você não confia em mim? Respirei fundo e disse: Eu confiei, mas a matemática não bate. Ela começou a chorar, dizendo que eu era insensível, que deveria acreditar nela. Mas eu não podia. Meu instinto gritava que algo estava errado. A verdade começa a aparecer. No dia seguinte, enquanto ela saiu, tomei uma decisão difícil. Vasculhei o celular dela. E foi aí que descobri tudo. Havia mensagens apagadas com um número sem nome. Consegui recuperar algumas delas. E meu coração despedaçou. Ela dizia para alguém: Ele nunca pode saber. Eu não posso perder tudo. Meu mundo desmoronou. O que eu faço agora? Posso fingir que nada aconteceu e continuar minha vida. Ou posso exigir a verdade e lidar com as consequências. O que vocês fariam no meu lugar? Comente sua opinião. Se inscreva no canal para acompanhar essa história. Comente. Quero parte 2 se quiser saber o que aconteceu depois. A Associação de Moradores descobriu que tenho vários terrenos na região, então eles invadiram e construíram casas para os invasores durante minha viagem de férias. Eu fui dono de vários terrenos na minha região por anos, sem esconder, mas sem ficar espalhando por aí. Todos sabiam que eu trabalhava com isso, mas ninguém se importava, até que vizinhos invejosos começaram a se perguntar como eu conseguia manter minha casa tão bem, trocar de carro de tempos em tempos e ainda viajar. E quando fiz uma viagem de 1 mês, eles tomaram uma decisão que me fez perder completamente a paciência. Eu moro nessa região há anos. Conheço cada rua, cada lote, cada mudança que aconteceu por aqui. Nunca fui do tipo de pessoa que ostenta, mas também não escondia meu trabalho. Eu investia em terrenos, comprava, vendia, deixava outros parados esperando valorização. Quem me conhecia sabia disso. Eu sempre fui discreto, mas, com o tempo, algumas pessoas começaram a reparar que minha vida ia melhorando. Não era nada extravagante. Minha casa era confortável, bem cuidada, e eu trocava de carro a cada poucos anos, sempre escolhendo algo bom, mas sem exageros. O problema é que, para certos tipos de vizinhos, qualquer um que tenha algo a mais vira alvo de fofoca. Começaram os cochichos. Primeiro, era só curiosidade. Como ele tem tanto dinheiro? Ele trabalha com o que mesmo? Depois, veio a desconfiança. Por que ele tem tanto terreno? Ele deve estar escondendo alguma coisa. E então veio a inveja pura e simples. Isso não é justo, ele tem mais do que deveria. Eu ignorava. Sabia que isso acontecia com qualquer pessoa que conseguisse alguma coisa na vida.
Mas as coisas realmente começaram a mudar quando a associação de moradores resolveu entrar na história. Essa associação sempre existiu, mas nunca teve muito poder. Era formada por um grupo de vizinhos que adoravam se meter na vida dos outros, achando que tinham autoridade sobre tudo. No começo, era só um bando de aposentados reclamando sobre lixeiras e buracos na rua. Mas, com o tempo, eles começaram a agir como se fossem donos do bairro. Eles faziam reuniões para decidir o que era melhor para a comunidade, mas, na prática, era um grupo de gente fofoqueira decidindo o que queriam controlar. E quando perceberam que eu possuía vários terrenos na região, decidiram que aquilo era um problema. Foi aí que veio minha viagem. Eu sempre trabalhei muito, então tirar um ano de férias foi um luxo que me permiti depois de anos de sonho e planejamento, já que seria uma viagem ao mundo todo. Avisei apenas algumas pessoas de confiança, tranquei minha casa, organizei tudo, e fui. Nem passou pela minha cabeça que precisaria me preocupar. Afinal, meus terrenos estavam registrados, pagos, tudo certo. Mas quando voltei, acredite, eu quase desmaiei. No caminho de volta para casa, passei por uma das minhas propriedades e levei um choque. Onde antes havia um terreno vazio, limpo e bem cuidado, agora havia casas. Sim, casas. Não eram barracos improvisados, eram construções de verdade, pequenas, mas organizadas. Meu coração disparou. Achei que estava no lugar errado. Mas não, era meu terreno. Cheguei em casa e fui tentar entender o que diabos tinha acontecido. Foi só então que um vizinho veio, com aquele sorrisinho maldoso de quem adora espalhar más notícias. Ah, você voltou. Pois é, a associação de moradores resolveu dar uma melhor utilidade para aqueles terrenos abandonados. Abandonados? Eu pagava tudo em dia, mantinha limpo, nunca deixei nada largado. Mas na cabeça deles, como eu não estava construindo nada lá, então eles tinham o direito de decidir o que fazer. Eles organizaram um projeto comunitário para dar moradia a quem precisava. No meu terreno. Sem me avisar. Sem minha permissão. E não foi só um. Quando fui conferir, vi que em outros dos meus terrenos também tinham surgido construções. Algumas eram casas improvisadas, outras claramente feitas com a ajuda de dinheiro de fora. Eu soube depois que algumas empresas até doaram materiais, acreditando que era um projeto legítimo. Eu fiquei sem reação. Como alguém pode simplesmente decidir que uma propriedade privada agora pertence a outra pessoa? Como uma associação de moradores tem o poder de fazer algo assim? E a pior parte, quando eu fui confrontá-los, eles agiram como se eu fosse o errado da história. Como se eu fosse um ganancioso que não queria ajudar a comunidade. Eu sabia que ia ter que brigar por isso. Mas eu não fazia ideia do que ainda estava por vir. Eu sabia que recuperar meus terrenos não seria fácil, mas eu não imaginava o nível de absurdo que estava por vir. Depois de descobrir que a associação de moradores tinha simplesmente tomado meus terrenos e construído casas para invasores, minha primeira reação foi tentar resolver as coisas da forma mais racional possível. Peguei toda a documentação, fui até a sede da associação e pedi explicações. Mas a recepção que recebi foi de puro deboche. Ah, você voltou? Pois é, nós decidimos que aqueles terrenos estavam sem utilidade e resolvemos ajudar a comunidade. Como assim nós decidimos? Eu era o dono. Tinha escritura, tinha pago impostos, tinha tudo regularizado. E mesmo assim, estavam falando comigo como se eu não tivesse direito nenhum sobre minhas próprias propriedades. Tentei manter a calma. Mostrei os documentos, expliquei que aquelas terras eram minhas e que aquilo era uma invasão ilegal. O que eu recebi em resposta? Mas você não estava nem usando. Enquanto você viajava, essas famílias estavam sem ter onde morar. Você quer simplesmente despejar essas pessoas? Eu travei. O que responder para algo assim? Eles tinham virado o jogo de um jeito que agora eu parecia o vilão da história. Quem olhasse de fora acharia que eu era um milionário sem alma tentando arrancar pobres famílias de suas novas casas. Mas eu não ia aceitar isso. Tentei negociar. Perguntei quem exatamente tinha tomado posse dos terrenos. Tentei entender se alguma solução podia ser encontrada sem precisar levar a situação para outro nível. Mas cada vez que eu tentava um acordo, eles só dobravam a aposta. Diziam que eu não precisava de tudo aquilo, que a cidade deveria ter mais moradias populares e que meus terrenos estavam sendo usados para um bem maior. Eu percebi que eles não tinham nenhuma intenção de resolver pacificamente. Para eles, a decisão já estava tomada. Então, levei a questão para a prefeitura.
E foi aí que descobri que a associação já estava se movimentando antes mesmo de eu voltar. Eles tinham iniciado um abaixo-assinado para transformar meus terrenos em área de interesse social. Basicamente, estavam tentando fazer com que o município oficializasse o que eles já tinham feito na Marran. E pior, estavam espalhando a história como se eu fosse um especulador ganancioso, alguém que comprava terras para deixar abandonadas enquanto a população sofria. Começaram a aparecer matérias em pequenos jornais locais, postagens em redes sociais, tudo pintando a associação como um grupo de heróis lutando contra um latifundiário. Eles falavam de mim como se eu fosse um bilionário anônimo, dono de metade da cidade, e não um morador que vive ali há anos, que trabalhou cada centavo para conseguir o que tem. E aí vieram os protestos. Começou pequeno, com algumas faixas perto dos terrenos dizendo moradia para todos e terras para o povo. Mas rapidamente escalou. Um dia, saindo de casa, vi um grupo de pessoas na minha rua segurando cartazes, gritando frases de efeito sobre como eu queria expulsar famílias. Alguns deles eram moradores antigos, gente que me conhecia há anos e que, até pouco tempo atrás, me cumprimentava com simpatia. Mas agora, estavam ali, me tratando como um inimigo público. Eu tentei argumentar. Tentei explicar que aquilo era um absurdo. Mas não importava o que eu dissesse. Eles já tinham decidido que eu era o vilão. As redes sociais começaram a se encher de ataques. Meu nome foi exposto em grupos de bairro, dizendo que eu estava processando pobres famílias trabalhadoras. Algumas mensagens sugeriam que eu era um explorador, que só comprava terrenos para deixar vazios e lucrar depois. Era inacreditável. E então, recebi uma ameaça velada. Um bilhete deixado no meu portão dizia: "Saiba com quem você está mexendo." Isso não é só sobre terrenos. Naquele momento, percebi que não ia conseguir resolver isso apenas com conversa. Eu ia ter que lutar pelo que era meu. A ameaça no bilhete não saía da minha cabeça. Saiba com quem você está mexendo. Isso não é só sobre terrenos. Por mais revoltado que eu estivesse, até aquele momento eu achava que estava lidando apenas com um grupo de vizinhos intrometidos, movidos por um falso senso de justiça e um pouco de inveja. Mas aquela mensagem tinha um tom diferente. Isso não era só uma disputa de território ou um protesto de gente que queria moradia. Era um aviso. Tentei ignorar no começo. Pensei que poderia ser apenas alguém tentando me assustar, mas uma coisa me incomodava. Se era só um grupo de pessoas lutando por moradia, por que eu estava sendo ameaçado? Por que tinham feito tudo isso justamente enquanto eu estava viajando? E, principalmente, por que estavam tentando oficializar a tomada dos meus terrenos com tanta rapidez? Algo não fazia sentido. Então, decidi investigar. Comecei perguntando discretamente para algumas pessoas do bairro, aquelas que não estavam envolvidas na confusão. Gente que morava ali há anos, mas que não fazia parte da associação. Foi assim que eu vi os primeiros boatos estranhos. Muitos dos novos moradores das casas comunitárias não eram exatamente pessoas sem teto, como a associação queria fazer parecer. Alguns eram parentes e amigos de membros da própria associação. Outros tinham se mudado para lá de outras regiões da cidade, atraídos por uma promessa de aluguel social. Aluguel? Isso me acendeu um alerta. Fiz algumas perguntas e descobri que, embora a narrativa pública fosse de que aquelas casas foram construídas para famílias necessitadas, a verdade era bem diferente. A associação de moradores não tinha simplesmente dado as casas para as pessoas. Eles estavam cobrando um aluguel simbólico para quem morava lá. Então era isso. Não era sobre moradia popular. Não era sobre justiça social. Era sobre dinheiro. A associação de moradores tinha tomado meus terrenos e estava lucrando com isso. Eles criaram um sistema em que controlavam quem podia ou não morar ali. Em troca, cobravam taxas mensais. Os valores variavam dependendo do tamanho do lote e da localização. Algumas pessoas estavam pagando uma quantia bem considerável para ter um espaço ali. E não era só isso. Algumas casas estavam sendo vendidas. Sim, vendidas. Pessoas pagavam para comprar um pedaço do meu terreno, sem nenhum documento, nenhuma garantia legal. Apenas um acordo verbal ou, no máximo, um contrato inventado por eles. Isso explicava tudo. A rapidez com que tomaram os terrenos. O apoio exagerado da associação. O abaixo-assinado tentando oficializar tudo. As ameaças. Eu não estava lidando com um grupo de vizinhos tentando melhorar a comunidade. Eu estava lidando com um esquema organizado para ganhar dinheiro em cima do que era meu. Agora eu entendia por que estavam tão empenhados em me pintar como vilão.
Para eles, eu era um obstáculo. Mas se eles achavam que eu ia aceitar isso calado, estavam muito enganados. A primeira coisa que fiz foi reunir provas. Consegui conversar com algumas pessoas que estavam morando nos terrenos e que, sem saber de nada, me contaram que estavam pagando aluguel para um administrador da associação. Algumas até me mostraram recibos escritos à mão. Tirei fotos de tudo. Gravei conversas. Depois, fui direto para a prefeitura. Apresentei meus documentos, expliquei o que estava acontecendo e deixei claro que ia entrar na justiça para recuperar meus terrenos. No começo, algumas pessoas da prefeitura tentaram minimizar o problema, dizendo que eu devia tentar um acordo com a associação. Mas quando eu mostrei as provas de que estavam cobrando dinheiro ilegalmente, a coisa mudou de figura. Era um caso sério. Uma coisa era uma invasão irregular, outra era uma organização cobrando aluguel em terrenos que não eram deles. Eu entrei com um processo imediatamente. Não era só sobre recuperar o que era meu. Agora era questão de princípio. Eles tentaram me tirar do caminho porque achavam que eu ia aceitar, que eu não teria coragem de enfrentar a força da comunidade. Mas o que eles não esperavam era que eu tivesse algo que eles não tinham, direito legal sobre aquelas terras. E eu ia até o fim para recuperar cada metro quadrado. Quando entrei com o processo para recuperar meus terrenos, eu sabia que não seria fácil. Mas eu tinha tudo do meu lado, a lei, os documentos, os registros de compra, as provas de que a associação estava cobrando aluguel ilegalmente. Não tinha como perder. O que eu não esperava era que, mesmo depois de ganhar o processo, a batalha ainda estava longe de acabar. Desde que a briga começou, eu fui pintado como o vilão da história. As redes sociais estavam cheias de comentários contra mim. Gente que mal sabia da situação estava me chamando de ganancioso, de especulador, de egoísta. Diziam que eu queria acumular terras enquanto o povo passava fome. Que eu não precisava de tudo aquilo. Que eu estava contra a comunidade. E o pior, muitos falavam abertamente que a única razão para eu ter conseguido comprar tantos terrenos era porque eu tinha sorte ou devia ter feito algo errado. Ah, agora só ele pode ter terrenos? Por que ele pode comprar tudo e a gente não? Esse cara acha que é dono da cidade. Ninguém falava sobre o fato de que eu trabalhei por anos para conseguir isso. Que economizei cada centavo, que fiz escolhas difíceis para investir. Para eles, eu só tinha terrenos porque era privilegiado. Mas o pior golpe veio quando percebi que a própria prefeitura não estava interessada em resolver a situação. O processo correu rápido. Quando apresentei as provas, o juiz não teve como negar que os terrenos eram meus. A decisão veio clara, aqueles terrenos estavam sendo ocupados ilegalmente, eu tinha total direito de posse e a associação de moradores deveria encerrar imediatamente qualquer atividade financeira relacionada a eles. Eu venci. Mas então veio o problema. Mesmo com a decisão judicial ao meu favor, a prefeitura se recusou a fazer qualquer coisa para tirar as pessoas dos terrenos. A desculpa era sempre a mesma, é uma questão delicada, precisamos evitar um conflito, estamos analisando as melhores soluções. Mas era óbvio o que estava acontecendo. Estava em época de campanha eleitoral. O prefeito e os vereadores não queriam se envolver numa situação que poderia prejudicá-los politicamente. Afinal, do jeito que a história estava sendo contada, eu era um homem ganancioso tentando expulsar famílias pobres e indefesas. Eles sabiam que, se mandassem a polícia despejar os invasores, isso ia ser usado contra eles. E quem pagava o preço? Eu. Fui até a prefeitura exigir uma resposta. Vocês precisam cumprir a decisão da justiça. Meus terrenos estão sendo ocupados de forma ilegal. O secretário de habitação olhou para mim com a cara mais cínica do mundo. Entendemos sua frustração, senhor, mas estamos lidando com uma situação humanitária. São famílias que precisam de um lugar para morar. Vamos tentar encontrar uma solução pacífica. Solução pacífica? Eles estavam enrolando, esperando que eu desistisse. Eu saí de lá furioso. Liguei para meu advogado, exigi que ele pressionasse a prefeitura, que entrasse com outra ação se fosse necessário. Mas ele foi direto comigo. Você ganhou na justiça, mas não pode obrigar a prefeitura a agir. A única coisa que podemos fazer é entrar com mais processos e tentar uma ordem de despejo direta. Mas isso pode levar tempo. Eu senti um ódio que nunca tinha sentido antes. Eles estavam simplesmente ignorando o fato de que tomaram o que era meu. Não importava que eu tivesse feito tudo certo, que tivesse comprado legalmente, pago impostos, mantido tudo regularizado. Agora eu era só um cara rico que queria tirar a casa dos pobres.
Mas eu não ia desistir. Se a prefeitura não queria agir, então eu ia encontrar outra maneira de resolver isso. E eu ia fazer com que todos soubessem a verdade. Se a prefeitura não queria agir, então eu mesmo ia resolver essa situação. Depois de semanas de enrolação, de protestos contra mim, de políticos tentando ganhar em cima da minha perda, eu percebi que ninguém estava realmente interessado em fazer o que era certo. Eles só queriam empurrar o problema para frente até que eu cansasse e desistisse. Mas eu não ia desistir. Os invasores estavam vivendo no que era meu, aproveitando algo que eu construí e que lutei para conseguir. Eles usavam a desculpa da necessidade, mas no fundo, muitos ali nem sequer eram de fato necessitados. Tinham empregos, tinham renda, mas estavam morando de graça porque alguém deu essa oportunidade para eles. Fiquei noites sem dormir pensando em como resolver isso. Ir pela justiça ia levar tempo, e eu já estava cansado de ver meu nome sendo falado como se eu fosse um criminoso. Eu queria uma solução prática. E então, um pensamento me veio à cabeça. Como exatamente eles estavam tendo água e luz? Fui atrás de respostas. No dia seguinte, fui até a companhia de energia elétrica e solicitei um relatório das minhas propriedades. Apresentei os documentos de posse e pedi para verificarem se havia contas ativas no meu nome ou qualquer outra ligação registrada. Depois de algum tempo de espera, a atendente voltou com um olhar preocupado. Senhor, encontramos algumas ligações de energia em seus terrenos. Algumas estão registradas em seu nome, outras foram feitas recentemente com contratos que não parecem ter passado por um processo normal de aprovação. Ou seja, eles estavam usando minha eletricidade. Eu respirei fundo para não explodir ali mesmo. Mantive a calma e perguntei o que poderia ser feito. A atendente explicou que, como os terrenos ainda estavam no meu nome e as contas estavam sendo emitidas para mim, eu tinha total direito de pedir o desligamento imediato. Então desligue. Agora. Ela hesitou um pouco. Mas senhor, há pessoas morando lá. E eu respondi friamente, pessoas que estão ocupando ilegalmente minha propriedade. Eu não sou responsável por elas. Se tiverem problemas, que procurem a justiça. Ela engoliu seco e começou o processo. O desligamento foi agendado para os próximos dias. Mas eu não parei por aí. Saí da empresa de energia e fui direto para a companhia de abastecimento de água. Fiz o mesmo pedido, mostrando meus documentos e exigindo um relatório das ligações. Para minha surpresa, a situação era ainda pior. Algumas ligações de água tinham sido feitas sem a devida documentação, enquanto outras eram completamente clandestinas, conectadas ilegalmente à rede pública. Mais uma vez, a atendente tentou argumentar, dizendo que cortar o fornecimento poderia causar um problema social. Mas eu não estava interessado em problemas sociais naquele momento. Se a prefeitura quer resolver o problema, que encontre outra solução. Mas eu não sou responsável por fornecer água para invasores. Depois de uma longa conversa, o pedido foi aceito e a ordem de desligamento foi enviada. Agora era só esperar. Nos primeiros dias após o corte da energia, os invasores ainda tentaram resistir. Algumas casas tinham geradores, outras faziam gatos na rede elétrica, tentando puxar luz de postes próximos. Mas quando a água foi cortada, a situação começou a mudar. No começo, ouvi muita reclamação. Pessoas dizendo que eu era desumano, que estava tirando água de famílias. Alguns chegaram a ir até a associação de moradores exigir uma solução. Mas a verdade é que eles estavam sozinhos agora. A associação, que antes era tão ativa e cheia de discursos sobre justiça social, sumiu. Eles sabiam que estavam errados. Sabiam que não podiam mais me enfrentar. Depois de uma semana sem água e sem luz, algumas famílias começaram a sair. No início, ainda havia resistência. Alguns tentavam improvisar baldes para buscar água em outros lugares, outros iam pedir abrigo em casas de conhecidos. Mas conforme os dias passavam, ficou insustentável. 2 semanas depois, os primeiros barracos começaram a ser desmontados. Alguns dos invasores simplesmente pegaram o que podiam e foram embora. Outros tentaram resistir até o fim, mas sem água e sem eletricidade, aquilo não era mais um lugar onde podiam viver. Aos poucos, as casas começaram a ficar vazias. E então, uma noite, recebi uma mensagem de um dos poucos vizinhos que ainda falavam comigo. Seu terreno está vazio de novo. Eles foram embora. No dia seguinte, fui até lá para conferir. Onde antes havia pessoas morando, agora só restavam estruturas abandonadas, restos de móveis velhos e lixo espalhado. Mas os invasores tinham partido.
Eu finalmente tinha meus terrenos de volta. Quando finalmente recuperei meus terrenos, achei que o pesadelo tinha acabado. Mas eu subestimei o nível de cara de pau da associação de moradores. Eles não aceitaram a derrota e, em vez de simplesmente seguirem com suas vidas, começaram a espalhar ainda mais mentiras sobre mim. Dessa vez, era pior. Eles não estavam apenas me chamando de ganancioso ou dizendo que eu era um especulador. Agora, eles estavam abertamente me atacando. Diziam que eu era um monstro por ter expulsado famílias inocentes. Fizeram um abaixo-assinado para tentar me impedir de continuar prejudicando a comunidade. Alguns até tentaram convencer a prefeitura a impedir que eu fizesse qualquer construção nos terrenos. Mas a verdade é que eles estavam com raiva porque tinham perdido a mina de ouro deles. Sem os terrenos que tomaram de mim, a associação perdeu influência e, principalmente, perdeu dinheiro. Aquela cobrança ilegal de aluguel que eles faziam foi cortada pela raiz, e eles sabiam que nunca mais conseguiriam repetir esse golpe na região. Só que o jogo ainda não tinha acabado. Eu estava longe de estar satisfeito. Eles tinham usado meu nome para ligar energia elétrica para invasores. Tinham usado meus terrenos para lucrar durante mais de um ano. E agora estavam tentando me pintar como um vilão quando, na verdade, os criminosos eram eles. Então, entrei com mais um processo. Dessa vez, foi para cobrar tudo o que me deviam. Primeiro, exigi uma indenização por terem usado meu nome para ligar a luz. Não foi só um erro administrativo, foi fraude. Eu apresentei todos os documentos provando que nunca autorizei nenhuma ligação elétrica naquelas casas e que, tecnicamente, estavam usando minha conta para bancar o fornecimento de energia. Depois, cobrei aluguéis retroativos. Afinal, aquelas casas estavam em meu terreno. E se estavam ocupando sem minha permissão, isso significava que me deviam aluguel. Não era só o tempo do processo, era desde o começo da invasão, o que incluía um ano inteiro da minha viagem ao redor do mundo e mais alguns meses de disputa judicial. E, por último, veio a parte que fez a associação surtar: as casas construídas no meu terreno agora eram minhas. Sim, legalmente, qualquer estrutura construída em uma propriedade privada pertence ao dono do terreno. Como ninguém tinha documentos que provassem que aquelas casas foram construídas com permissão oficial, eu ganhei a posse delas sem pagar nada. O líder da associação quase teve um infarto quando soube disso. Eles tentaram de tudo para reverter a decisão. Disseram que eu não podia simplesmente roubar as casas da comunidade. Tentaram argumentar que as famílias deviam ter direito a alguma indenização, como se eu tivesse pedido para construírem ali. Mas a justiça foi clara: o terreno era meu, tudo que estava em cima dele também era. E então veio a cereja do bolo. A multa e os aluguéis retroativos somaram um valor absurdamente alto. A associação de moradores não tinha como pagar tudo, então quem acabou assumindo a maior parte da dívida foi o próprio líder da associação. E eu aproveitei a oportunidade para o movimento final: comprei a casa dele. Era uma casa grande, num dos melhores pontos do bairro, e ele obviamente não queria vender. Mas com a dívida nas costas, ele não teve escolha. Eu ofereci um valor que ele não podia recusar, não porque era um bom negócio para ele, mas porque era a única forma de ele não perder tudo de uma vez. Quando ele assinou os papéis, o olhar de ódio dele foi impagável. E aí, fiz questão de expulsá-lo da região. Ele teve que sair humilhado, sem moral, sem casa, sem poder. A associação perdeu completamente a influência que tinha, e nunca mais tentaram se meter comigo. No final das contas, não só recuperei meus terrenos, como ainda saí no lucro. E aprendi uma lição valiosa: quem tenta se aproveitar do que é dos outros, uma hora paga o preço. Fiquei parado e permiti que minha esposa quase acabasse com a vida do nosso filho. Fiquei feliz que ela fez isso. Meu filho tinha muitos problemas. Se você já viu o filme Precisamos Falar sobre o Kevin, isso ajudará muito a entender o que estou dizendo. A única diferença é que, no filme, o menino parece normal para o pai e só revela sua verdadeira personalidade para a mãe. Com meu filho, ele não escondia nada. Seu comportamento era sempre o mesmo com todo mundo, desde o dia em que nasceu. Meu filho veio ao mundo de um jeito diferente. Ele foi planejado. Minha esposa e eu queríamos muito ter um bebê e ficamos imensamente felizes quando ele nasceu. Ele foi desejado e amado. Demos todo o nosso carinho e tentamos ao máximo proporcionar uma infância feliz. Mas, desde o dia em que o trouxemos do hospital, ele parecia infeliz. Chorou sem parar por 13 meses seguidos. Não estou exagerando. 13 meses sem interrupção.
Ele chorava até perder a voz, mas continuava tentando chorar. Você via o rostinho dele todo contraído, mas sem som saindo. Totalmente rouco. Em alguns momentos, ele chorava até mesmo dormindo. Nunca vi ou ouvi falar de outra criança fazendo isso. Levamos ele a médicos, especialistas, mudamos sua alimentação, tentamos acalmá-lo no colo, embalamos brinquedos, mantas, música, móveis, tudo o que pudemos imaginar. Nada ajudava. 13 meses de desgaste, de noite sem dormir. Foi um período extremamente difícil. Quando ele finalmente saiu dessa fase de choro incessante, achamos que as coisas melhorariam. Mas rapidamente ficou claro que, por algum motivo, ele não se sentia confortável no mundo. Nunca vi esse garoto dar um sorriso genuíno de alegria. Em todo o tempo que o conheci, vi ele abrir um sorriso apenas algumas vezes, mas nunca por felicidade verdadeira. Ele parecia ter prazer apenas em situações negativas, especialmente quando desafiava regras ou via outra pessoa se dando mal. Mas um sorriso de alegria por algo bom? Não, nunca. Nem uma única vez. Ele não demonstrava interesse por nada positivo. Ele parecia agir com base em raiva, e tudo o que fazia refletia isso. Assim que aprendeu a andar, seu foco era destruir coisas. Ele quebrava ou tentava quebrar qualquer objeto ao seu alcance. Atirava no chão, mordia, jogava no vaso sanitário, qualquer coisa que pudesse. Depois de um tempo, aprendeu a tirar a fralda e passou a espalhar sujeira pela casa. Com o tempo, começou a esconder, dificultando ainda mais a limpeza e deixando a casa com um cheiro horrível. Quando cresceu um pouco mais, entre 9 e 15 anos, ele começou a fazer isso na nossa cama. Tivemos que colocar uma fechadura na porta para impedir, e então ele passou a fazer isso no corredor, bem na frente do nosso quarto. Ele nunca superou esse comportamento. À medida que ficava mais velho, se tornava ainda mais difícil de lidar. Tivemos que instalar uma porta com tranca na cozinha porque ele pegava facas e riscava paredes e móveis. Quando tinha 10 anos, me machucou de forma significativa com uma faca. Ainda tenho as marcas disso. E, conforme crescia, seus comportamentos ficavam ainda mais preocupantes. Ele começou a colocar fogo em objetos e a perseguir animais na rua. Havia um cachorro de rua que costumava ficar perto de casa, e ele o machucou em um dos olhos. Ele também fazia brincadeiras cruéis com gatos. Naturalmente, buscamos ajuda profissional. Ele passou anos em terapia, via um psiquiatra 2 vezes por semana e tomava diversos medicamentos. Mas nada ajudava. A terapia não funcionava. Os remédios não funcionavam. Nada parecia surtir efeito. Ele parecia sempre estar de mau humor, descontando isso em tudo ao seu redor. Quando meu filho tinha 16 anos, minha esposa engravidou novamente. Nossa reação foi completamente diferente dessa vez. Em vez de alegria, sentimos medo. No fim, decidimos que minha esposa teria o bebê. Se ele apresentasse os mesmos comportamentos do primeiro, procuraríamos outra alternativa. Não conseguiríamos passar por tudo aquilo novamente. Tivemos uma filha. Ela era normal. De repente, vimos como nossas vidas poderiam ter sido. Como as coisas teriam sido se nosso filho não tivesse tantos problemas. Ela era feliz. Ela era tranquila. Não consigo descrever o alívio e a felicidade que sentimos. Não tenho palavras para isso. Quando trouxemos nossa filha para casa, ele começou a agir de maneira ainda mais descontrolada. Eu não achava que fosse possível, mas ele elevou o nível. Nessa época, ele tinha 17 anos e brigávamos todos os dias. Depois do nascimento da nossa filha, minha relação com meu filho praticamente desapareceu. Nossas únicas interações eram discussões e gritos. Minha esposa estava ainda pior com ele. Ela não tinha mais forças. Ele começou a passar mais tempo fora de casa, o que foi um alívio para nós. Não faço ideia do que ele fazia quando estava fora, mas estávamos apenas felizes por não estarmos mais sendo afetados diretamente. Como consequência do comportamento dele, investimos pesado em fechaduras pela casa. Todas as portas internas frágeis foram substituídas por portas de madeira maciça, equipadas com fechaduras que só minha esposa e eu tínhamos as chaves. Não estávamos trancando nosso filho como um prisioneiro. Ele podia circular livremente pela casa e sair quando quisesse. Minha esposa e eu nos trancávamos nos quartos para nos protegermos dele. Ele nos transformou em prisioneiros dentro da nossa própria casa. No dia em questão. Naquela manhã, eu tinha discutido com meu filho, e ele saiu de casa furioso.
Minha esposa e eu aproveitávamos um raro momento de tranquilidade na cozinha enquanto nossa filha dormia no quarto. Então, ouvimos seu choro. Qualquer pai que tem filhos pequenos sabe que, com o tempo, aprende a distinguir os diferentes tipos de choro. Existe o choro de fome, o choro quando precisam ser trocados ou quando apenas querem colo. Esse choro não era nenhum desses. Esse choro era puro pavor. No instante em que ouvimos, minha esposa e eu saltamos das cadeiras e corremos para o quarto. A porta estava trancada, como sempre, e demoramos alguns segundos para pegar a chave certa e abri-la. Quando conseguimos entrar, vimos nosso filho lá dentro. Nossa casa era térrea, e ele tinha entrado pela janela para chegar até ela. Ele estava parado ao lado do berço segurando uma faca de cozinha. Não faço ideia de onde conseguiu. Não era uma das nossas. Sempre fomos extremamente cuidadosos com objetos perigosos e os guardávamos trancados. Acredito que ele tenha pego em algum lugar fora de casa. Minha filha estava assustada e chorava muito. Ele deslizava a parte de trás da faca pelo rosto dela, sem machucar, apenas como se estivesse provocando. Quando nos viu, ele sorriu. Antes que eu percebesse, já estava correndo para protegê-la. Não pensei. Apenas agi instintivamente. Mas minha esposa chegou primeiro. Foi como ver um filme acelerado. Ela bateu na mão dele, fazendo a faca voar para o outro lado do quarto, e depois o empurrou com toda a força. Ele caiu para trás, longe do berço. Peguei nossa filha nos braços enquanto minha esposa se colocou na nossa frente, protegendo-nos. O pior de tudo foi o olhar do nosso filho enquanto estava ali parado. Sem expressão. Sem emoção. Como se não sentisse nada. Ele parecia uma pessoa completamente diferente. Minha esposa deu um passo à frente. Eu poderia ter interrompido, mas não fiz nada. Ela se aproximou mais. Eu poderia tê-la parado, mas não fiz. Apenas olhou para ele por alguns segundos sem dizer nada. E então, ela deu um soco no rosto dele. Agora, talvez até esse momento você estivesse imaginando minha esposa como uma mulher frágil e delicada. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Minha esposa sempre teve um porte pequeno, mas frágil? Nunca. Desde a adolescência, ela treinava boxe. Naquela época, MMA não existia, mas karatê e boxe eram esportes populares, e minha esposa sempre foi muito talentosa nisso. Nunca havíamos encostado a mão nele com raiva antes. Mas algo se rompeu dentro dela naquele dia. Anos de frustração, tristeza e medo vieram à tona. Quando ela o atingiu, ele ficou atordoado, sem reação. Ele só olhou, surpreso, como se não entendesse o que estava acontecendo. Ela esperou um instante e acertou novamente. Eu poderia tê-la parado, poderia ter segurado seu braço, levado-a para fora, tentado acalmá-la. Mas não fiz nada. Apenas fiquei ali, parado, enquanto ela continuava. Cada vez que ele tentava se proteger, ela acertava outro lugar. Ele começou a gritar, pedindo para ela parar. Foi a reação mais genuína que eu já tinha visto nele na vida. Mas ela não parou. Ela estava em piloto automático, como se estivesse treinando, focada em cada golpe. Fiquei ali assistindo por um tempo. Então, virei as costas e saí do quarto com minha filha nos braços. Fui até a cozinha e dei um banho nela na pia. Foi quando percebi que ele também havia feito um pequeno corte na sola do pé dela. Todos os ferimentos eram superficiais. Limpei tudo, apliquei pomada e coloquei curativos. Enquanto isso, no quarto, ouvia meu filho gritar insultos contra minha esposa, dizendo coisas horríveis, ameaçando-a. Até que, depois de um tempo, ele não disse mais nada. Nem mesmo chorava mais. A essa altura, eu achei que ele tivesse desmaiado, mas ainda conseguia ouvir os sons da briga. Isso continuou por muito tempo. Tempo suficiente para minha filha adormecer nos meus braços. Finalmente, minha esposa saiu do quarto e se sentou na minha frente. Suas mãos estavam vermelhas e inchadas. Ela respirava ofegante. Ficamos apenas olhando um para o outro, sem dizer nada. Depois de um tempo, perguntei: "Ele está bem?" Ela me olhou e respondeu: "Espero que sim." Assenti. Eu entendi exatamente como ela se sentia. Eu senti o mesmo. Não sabíamos o que fazer, então apenas ficamos ali sentados, esperando em silêncio. Eventualmente, minha esposa começou a chorar e foi tomar um banho. Eu continuei ali, segurando nossa filha. Depois de um longo tempo, ouvi alguns gemidos vindos do quarto.
Descobri que meu filho ainda estava consciente. Fui ver em que estado ele estava. Era claro que ele estava muito machucado. Ele estava caído no chão, tentando se mexer com dificuldade. Seu rosto estava inchado, os olhos quase fechados, mal conseguia falar. Seus movimentos eram lentos, ele parecia sem forças. Foi naquele momento que percebi a gravidade da situação. Minha esposa tinha deixado claro quanto estava exausta de tudo isso. E eu entendia completamente. Aquele dia parecia interminável. Eu ainda segurava minha filha no colo, sentindo o peso da exaustão tomar conta de mim. Minha esposa estava sentada à minha frente, respirando com dificuldade, os olhos fixos em algum ponto distante, sem dizer uma palavra. O silêncio na casa era pesado, mas do lado de fora, começamos a ouvir vozes. Foi quando percebi que o barulho da briga tinha chamado a atenção da vizinhança. Alguém bateu na porta com força. Depois outra batida, mais insistente. Antes que eu pudesse me levantar, ouvi a voz de um dos vizinhos gritando do lado de fora. "Tá tudo bem aí?" A gente ouviu uns gritos. Minha esposa me olhou, ainda ofegante. Ela não demonstrou surpresa. Talvez estivesse tão esgotada quanto eu para se importar com quem estava ouvindo. Me aproximei da porta e, ao abri-la, encontrei um pequeno grupo de vizinhos parados na frente de casa. Eram pessoas que conhecíamos há anos, mas que sempre mantinham uma distância segura de nossa família. Alguns tinham medo do nosso filho. Outros simplesmente preferiam ignorar o que acontecia. Mas, dessa vez, eles não podiam ignorar. "O que aconteceu?" perguntou um dos homens, olhando para dentro da casa. "Tá todo mundo bem?" Minha esposa surgiu atrás de mim, cruzando os braços e com uma expressão dura no rosto. Ela não estava preocupada em esconder nada. Ele tentou machucar nossa filha. Houve um silêncio imediato. O peso daquelas palavras caiu como um trovão sobre as pessoas ali presentes. "O quê?" uma das mulheres perguntou, chocada. "Ele entrou pela janela do quarto da nossa filha", continuei, a voz tensa. "Estava com uma faca. Machucou ela." Uma mistura de indignação e horror tomou conta da vizinhança. O que começou como murmúrios virou uma onda crescente de raiva. Alguns começaram a gritar, perguntando onde ele estava. Outros diziam que já sabiam que isso ia acontecer um dia, que sempre souberam que ele não era normal. "Vocês ainda deixavam esse monstro morando aqui?" Um dos homens cuspiu as palavras com desprezo. "Ele já devia estar trancado faz tempo." O grupo começou a avançar para dentro da casa, procurando por ele. Meu coração acelerou. Não porque eu queria protegê-lo, mas porque sabia que, se o encontrassem agora, não sobraria nada dele. "Onde ele tá?" gritou o outro vizinho, os olhos fervendo de ódio. Foi então que ouvimos sirenes ao longe. As luzes vermelhas e azuis da polícia e da ambulância começaram a piscar na rua. Alguém, provavelmente outro vizinho, tinha chamado as autoridades. Os gritos cessaram por um instante. Todos se afastaram, alguns resmungando, outros bufando de frustração. Mas ninguém saiu. Queriam ver o que ia acontecer. Os paramédicos entraram primeiro, acompanhados pelos policiais. Eu apenas apontei para o corredor. Um deles foi até o quarto e voltou logo depois, falando no rádio. Eles precisariam de ajuda para levá-lo. Meu filho estava consciente, mas não conseguia se levantar. Ele mal se movia, a respiração fraca. Vi minha esposa observando tudo sem qualquer emoção. Para ela, ele já não era nada além de um estranho. "O que aconteceu aqui?" um dos policiais perguntou, nos encarando. Minha esposa respondeu primeiro. "Meu filho tentou machucar minha bebê. Ele invadiu o quarto dela, entrou pela janela e estava armado." A policial franziu a testa. "Vocês querem registrar uma ocorrência?" Não precisei pensar. Olhei para minha esposa, e ela já estava sentindo. Sim. Os policiais começaram a anotar nossos depoimentos ali mesmo, enquanto os paramédicos trabalhavam para estabilizar meu filho. Os vizinhos não estavam satisfeitos. Eles queriam mais. Queriam vê-lo pagar na mesma moeda. "Ele não pode sair impune!" alguém gritou. "Esse garoto é um perigo para todo mundo." Os policiais pediram para que todos se afastassem. Alguns estavam tão furiosos que pareciam prestes a atacar. Foi preciso que um dos policiais erguesse a voz para manter a ordem. "Ele vai ser levado sob custódia, mas vocês não podem interferir."
Levarão-no para a ambulância, mas não foi para o hospital como qualquer outro paciente. 2 policiais foram juntos. Ele estava sob vigilância. Enquanto isso, um dos oficiais nos entregou um papel e nos instruiu a ir até a delegacia registrar formalmente a ocorrência. Vocês querem abrir uma queixa criminal? Minha esposa olhou para mim e, pela primeira vez em muito tempo, vi uma certeza inabalável em seu olhar. Sim, respondi por nós dois. E assim, tudo começou. Sabíamos que aquele não era o fim. Na verdade, era só o começo de uma longa batalha. Mas uma coisa era certa, pela primeira vez em anos, nossa casa parecia um pouco mais segura. E agora, ele teria que enfrentar as consequências do que fez. Fazer a queixa parecia ser o passo final para encerrar aquele pesadelo. No fundo, eu sabia que a justiça era falha, mas queria acreditar que desta vez, com tudo o que havia acontecido, seria diferente. Minha esposa e eu fomos até a delegacia naquela mesma noite, depois que minha filha estava segura na casa de uma vizinha de confiança. O ambiente da delegacia era frio, impessoal. O atendente nos olhou com cansaço, como se fossemos apenas mais um problema em uma longa fila de problemas diários. Sentamos em cadeiras duras de plástico enquanto esperávamos sermos chamados para formalizar a queixa. O policial encarregado nos conduziu a uma sala e começou a coletar nossas declarações. Minha esposa falava com a voz firme, mas dava para perceber o quanto estava cansada de tudo aquilo. Contamos tudo, desde os incidentes com os animais até o momento em que ele invadiu o quarto da nossa filha. Detalhamos cada coisa que ele havia feito ao longo dos anos, cada ataque, cada comportamento estranho, cada episódio violento. O policial ouvia, anotava, fazia perguntas. Vocês têm provas do que ele fez esta noite? Minha esposa e eu nos entreolhamos. O quarto da nossa filha ainda tinha marcas da invasão. A faca que ele usou foi recolhida pelos paramédicos, mas no final das contas, era uma faca qualquer. O que tínhamos era o nosso relato e os ferimentos da nossa filha, que eram superficiais demais para causar comoção. Ele invadiu nossa casa com uma faca e machucou nossa bebê. Minha esposa exclamou, indignada. O policial suspirou. Eu entendo, senhora. Mas sem provas concretas, sem câmeras, sem testemunhas que tenham visto diretamente o que aconteceu, fica difícil construir um caso sólido contra ele. Isso é sério? Soltei, incrédulo. Ele já tem histórico de agressão. Ele precisa ser mantido longe da nossa família. O policial fechou o caderno de anotações e nos encarou. Vocês sabem como funciona a justiça. Mesmo que levemos o caso adiante, se ele negar tudo e não houver provas físicas, ele pode acabar solto. Minha esposa levou as mãos ao rosto. Eu senti o sangue ferver. Ele tinha tentado matar nossa filha, e agora simplesmente iriam soltá-lo? Passamos mais de 1 hora respondendo perguntas, assinando papéis, ouvindo sobre os trâmites burocráticos. No final, a única coisa que conseguimos foi uma medida protetiva frágil, que não garantiria nada caso ele resolvesse voltar. Na semana seguinte, veio a notícia que eu já temia. O caso não avançou. Faltavam provas concretas. Não havia flagrante. Ele ia ser solto. Minha esposa estava sentada no sofá quando recebeu a ligação da delegacia. Ela nem sequer respondeu ao policial. Apenas desligou e olhou para mim. Ele vai ser solto, disse, sem emoção. Não precisei perguntar nada. Já sabia. O peito se apertou. Minha filha estava brincando inocentemente no tapete da sala, sem saber do perigo que ainda rondava nossa casa. A indignação tomou conta da vizinhança quando souberam da notícia. As pessoas estavam revoltadas. Elas tinham visto a polícia levá-lo, tinham ouvido nossos relatos. Ninguém queria aquele monstro de volta na rua. E então, uma noite, aconteceu. Eu e minha esposa estávamos tentando manter a rotina, mas a tensão na casa era palpável. Ouvimos um barulho distante, vindo da rua. Eram gritos. Fui até a janela e vi um grupo de moradores reunido na esquina. No meio deles, meu filho estava no chão, sendo cercado por homens e mulheres furiosos. Meu coração disparou. Minha esposa se levantou e veio para a janela. Ficamos olhando por alguns segundos, sem saber o que fazer. Não senti medo, nem preocupação. Apenas esperei para ver o que aconteceria. Ele tá solto? Um dos homens gritou. A justiça não fez nada, então a gente vai fazer. Ele é um monstro. Quase matou a própria irmã. Vocês acham que ele pode voltar para cá como se nada tivesse acontecido?
A cada palavra, a multidão se tornava mais agressiva. Alguns chutaram ele no chão. Outros puxavam sua roupa, o sacudiam, gritavam em seu rosto. Ele não conseguia reagir. Pela primeira vez na vida, vi medo nos olhos dele. Confessa, seu desgraçado! Uma mulher berrou. Confessa ou você não sai vivo daqui! Eles o seguraram pelo colarinho, forçando-o a olhar para eles. A voz dele saiu fraca, tremida. Ele estava sangrando, o rosto machucado, o olhar desesperado. Eu sabia que não era remorso. Ele não sentia culpa pelo que fez. Ele sentia medo do que fariam com ele agora. Eu fiz, tá bom? Gritou, a voz embargada. Eu fiz aquilo com a minha irmã. O silêncio caiu sobre a rua. Ele confessou. Um dos homens gritou. Alguém sacou o celular e começou a filmar. Ele estava chorando, implorando para não o matarem. A multidão pressionava cada vez mais. Se entrega. Agora. Ou a gente resolve isso aqui. Ele olhou para os lados, procurando um escape, mas não havia nenhum. Se ele tentasse fugir, seria espancado até não conseguir mais se mover. Os policiais chegaram alguns minutos depois, chamados por um dos moradores. Quando viram a cena, entenderam na hora o que estava acontecendo. Meu filho foi algemado no meio da rua. Dessa vez, não teve saída. Ele foi preso. Sua confissão foi gravada. Havia testemunhas. Enquanto o levavam, a vizinhança aplaudiu. Pessoas choravam de raiva e alívio. Minha esposa e eu ficamos na calçada, olhando a viatura partir. Pela primeira vez em anos, senti meu peito se aliviar. Minha esposa segurou minha mão e apertou forte. Acabou, sussurrou. Eu não respondi. Apenas fiquei ali, sentindo a liberdade finalmente chegar. Nos dias seguintes, nossa casa parecia diferente. A tensão que antes impregnava cada canto agora parecia ter se dissipado. Minha filha cresceria sem precisar olhar para aquele rosto. Minha esposa poderia dormir em paz. E eu finalmente podia respirar. O tempo passou. A vida seguiu seu curso, e pela primeira vez em anos, nossa casa era um lugar tranquilo. Nossa filha crescia sem medo, sem precisar trancar portas dentro da própria casa, sem precisar olhar por cima do ombro. Minha esposa e eu aprendemos a respirar de novo, a dormir sem sobressaltos, a não viver esperando o pior. Não falávamos sobre ele. O nome dele não era mencionado, e com o tempo, parecia que ele nunca havia existido. Era como um fantasma de um passado distante, um erro que a vida nos forçou a carregar, mas que finalmente havia sido removido de nós. Até que, um dia, a notícia chegou. Foi por acaso. Não recebemos nenhuma ligação oficial, nenhuma comunicação da prisão. Descobrimos porque um conhecido da vizinhança, que tinha um parente cumprindo pena na mesma penitenciária, mencionou o que aconteceu como se fosse uma conversa qualquer. Vocês souberam? Ele perguntou, quase casualmente. O seu filho, ele morreu na prisão. Minha esposa e eu ficamos imóveis. Por um instante, não soubemos o que dizer. Eu esperava tudo, menos aquilo. Como? Perguntei, a voz mais baixa do que pretendia. O homem suspirou, olhando para os lados antes de continuar. Lá dentro, as coisas funcionam de outro jeito. Ele não era uma pessoa fácil, vocês sabem disso melhor do que ninguém. Ele continuou sendo do jeito que sempre foi, provocando, fazendo inimigos. E as pessoas lá dentro descobriram o que ele fazia aqui fora. Eu não precisei perguntar mais nada. Eu já sabia o que isso significava. A notícia me atingiu de um jeito estranho. Não senti um choque profundo, nem uma tristeza avassaladora. Apenas uma sensação esquisita no peito, um aperto silencioso. Minha esposa desviou o olhar. Quando foi isso? Algumas semanas atrás. Nós não fomos informados porque ninguém se importou em nos informar. Provavelmente, o corpo foi tratado como o de qualquer outro preso sem família interessada. Talvez tenha sido enterrado em uma vala comum. Talvez tenham entrado em contato e nós nunca ficamos sabendo porque havíamos mudado de telefone, de endereço, de vida. E ali estávamos nós, de pé na calçada, ouvindo de um terceiro que nosso filho estava morto. Meu filho estava morto. Essas palavras rodaram na minha mente de um jeito mecânico, sem que eu realmente absorvesse. Sinto muito, o homem disse, hesitante. Eu balancei a cabeça, sem responder.
Minha esposa segurou minha mão, apertando de leve. Depois que o homem se afastou, ficamos ali, em silêncio. Não choramos. Não dissemos nada. Apenas respiramos fundo, sentindo o peso daquela notícia descer aos poucos. Era estranho. Filho é filho. Não importa o que tenha feito, não importa quantas vezes tenha nos feito sofrer. Ele ainda era sangue do nosso sangue. E ainda assim, o alívio era maior do que a tristeza. É horrível dizer isso, mas é a verdade. Nós passamos tantos anos vivendo com medo, com insegurança, carregando um peso insuportável nas costas. Quando ele foi preso, já nos sentimos livres. Mas saber que ele estava morto significava que ele nunca mais poderia nos machucar. Nunca mais poderia olhar para nossa filha. Nunca mais poderia manipular, ameaçar, destruir. Acabou de verdade. Você acha que somos pessoas ruins por nos sentirmos assim? Minha esposa perguntou, baixinho. Eu olhei para ela e vi que seus olhos estavam levemente marejados, mas não de luto. Não de saudade. Suspirei, sentindo o vento frio contra o rosto. Eu acho que somos apenas humanos. Ela sentiu, compreendendo. Voltamos para casa sem dizer mais nada. E pela primeira vez desde que essa história começou, aquela casa não carregava mais a sombra dele. Era apenas um lar. Um lar onde nossa filha poderia crescer sem medo. E onde nós, finalmente, poderíamos viver.